Aliás, eu pedi essa reunião para hoje, essa coletiva para hoje, essa visita, como realmente uma despedida, né? Sim. E agradecer a vocês durante todos os anos, aí os 8 anos que vocês nos acompanharam, vocês sempre foram muito gentis. Eu nunca tive uma briga com a imprensa, assim, uma briga. Pode ter havido um momento que você discorda de um, de outro, sofre uma crítica, você não gosta, mas uma briga, assim, uma coisa... Nunca interferi em nada. Nunca tive uma... Eu acho que a imprensa foi muito boa comigo durante os meus 8 anos, esses últimos 8 anos. Obrigado. E qual a mensagem que você deixa, prefeito, para a população de Taboão da Serra? Que Taboão continue se desenvolvendo, né? Eu sempre primei, busquei e persegui um governo desenvolvimentista, porque eu não acredito em social sem desenvolvimento. Porque sem desenvolvimento, de saída, você já não tem oportunidades. Não tem oportunidade, a pessoa não tem emprego. Não tem emprego, não tem renda. Então, quando você não tem um governo de desenvolvimento, você sobrecarrega o social, e um social muito... aquele social, me falta a palavra, sabe, muito do assistencialismo. Um social muito do assistencialismo. Quando você gera desenvolvimento, você tem recursos para investir no social, né? E não é no social só, o assistencialismo, ele é necessário. Existem pessoas que realmente necessitam. Mas você não pode calcar a sua política social em cima de assistencialismo. Mas sempre haverá as pessoas que precisam. Mas quando você tem desenvolvimento, você gera emprego, você gera renda, gera oportunidades, né? A cidade se desenvolve. Então eu acho que o governo tem que sempre perseguir o desenvolvimento da cidade. Eu acho que essa deve ser o norte do próximo governo, né? Eles pelo menos deveriam ter esse norte, né? Olhar para frente, e é muito fácil a comparação, e eu fico muito à vontade para falar disso, é muito fácil a comparação histórica do que eu estou falando, porque nós tivemos 2 bons exemplos nesses últimos anos, né? O Evilásio ganha a eleição, nós vimos um governo muito bom, até 2004, Taboão desenvolveu demais, lembra? Hospital Regional do Pirajussara, shopping, enfim, várias coisas aconteceram. Fernando Fernandes? A Fernando Fernandes, os piscinões. Taboão viveu um momento sem falsa modéstia, de 97 a 2004, Taboão teve um desenvolvimento muito grande. Aí o Evilásio entra com essa política de terra arrasada, a política do quanto pior é melhor, não é? E vocês viram no que deu. Eu não quero nem viram no que deu. E que acabou me trazendo de volta à prefeitura, em 2013. Muito em consequência do fracasso do governo do Evilásio. Estou falando isso porque não é para criticar o Evilásio, não é esse o objetivo. É para mostrar que você, quando assume a prefeitura, você tem que olhar para frente. Eu entrei em 2013 e vocês são testemunhas. Eu fiquei falando do governo do Evilásio? Eu não falava do governo do Evilásio. Eu tinha a consciência de que eu tinha que seguir em frente, né? Buscar de novo o caminho do desenvolvimento da cidade. Então, se eu pudesse dar um conselho para o novo governo, o primeiro conselho seria isso: governem. Se preocupem com as suas obrigações e com o que você tem que fazer, que não é fácil. E para eles vai ser mais difícil ainda, porque eles vão pegar reconhecidamente um momento muito ruim do país, na economia, na credibilidade, nos investimentos, a pandemia ainda em vigor, né? Então não vai ser fácil o governo para eles, não será um governo fácil. Então se preocupem em tocar a bola para frente. Se começarem com essa conversinha de terra arrasada, vão fazer igual ou pior do que o Evilásio. Primeira pergunta é: o senhor acredita que o novo governo vai olhar Taboão como terra arrasada ou vai governar, como diz o senhor, olhando para frente? Olhar Taboão como terra arrasada, falar de Taboão como terra arrasada numa campanha eleitoral, eu posso até entender, porque a oposição vai ganhar a eleição se criticar. Até aí eu entendo.
Passou a eleição, continuar falando em Taboão terra arrasada é uma coisa de retardado. Porque Taboão não é uma terra arrasada. Taboão é simplesmente o melhor município de toda a nossa região e um dos melhores da região metropolitana de São Paulo. Se você for comparar os municípios com as nossas características, com a nossa arrecadação, com a nossa população, com uma densidade que, aliás, não vai encontrar porque a nossa densidade populacional é a maior de todas, não é? Taboão é um município bastante desenvolvido, com resultados muito bons, não é? Você vê o IDEB, que a gente não se cansa de falar. Taboão é um município com resultados muito bons. Veja aí o índice de tratamento de esgoto, de água. Compara com as outras cidades. Compara com as outras cidades. Vê se é igual. Não é igual. Não é? A oportunidade de emprego, Taboão ficou, aquilo que eu falei na última entrevista, ele ficou em quarto em 2017, em 2018 ele ficou em sétimo lugar, quer dizer, não foi uma sazonalidade, foi fruto de um trabalho. Quer dizer, falar em terra arrasada hoje é uma coisa de... Agora passa a ser uma coisa de retardado. Não é? Então, já falou, já usou politicamente como deve ter sido usado, que eu não acho que é uma boa... Mas tudo bem, aconteceu, tá aí. Agora daqui para frente, ficar com esse discursinho, auditoria façam, aliás eu me antecipei, eu já fiz, devo receber hoje ou amanhã uma auditoria da FIP, e eu fui pegar uma instituição, nós contratamos uma instituição acima de qualquer suspeita. A FIP é uma fundação da USP, da Politécnica, não é? Então nós pegamos essa auditoria porque eu espero esse tipo de conversa mesmo, sabe? Eu espero porque se eles vão nesse caminho de terra arrasada, eles vão vir com essas historinhas, fazer auditoria, blá. O Evilásio fez isso. O Evilásio contratou a Fundação Getúlio Vargas, também uma fundação idônea para fazer auditoria. Depois de 6 meses, a Fundação Getúlio Vargas falou para ele, olha, eu não sei se eu estou errando no tempo, 6 meses ou um pouco menos, chegou para ele e falou, está tudo correto, e vou dizer mais, é melhor parar, sabe por quê? Porque naquele período de 97 a 2004, durante todo o meu governo eu tinha feito, acho que, 4 aditamentos a contratos. E o Evilásio, nesse período de 4, 5, 6 meses, ele já tinha feito 6. Que é uma coisa que o tribunal não gosta, que é aditamento de contrato. Não é isso, Flávio? É uma coisa que o tribunal não gosta. E com razão. Porque o aditamento de contrato, com algumas exceções, lógico que existem exceções, ele é um mau planejamento, ele revela um mau planejamento. Que se você tivesse um planejamento mais bem feito, você não precisaria estar fazendo aditamento de contrato. Isso é uma verdade. Por isso que o tribunal não gosta disso. Existem situações que não tem jeito, são coisas que acontecem, preços elevados, realmente aumento de alguns insumos, coisas desse tipo, pode levar a esse tipo de coisa, mas é uma coisa que o tribunal não conta. Eu fiz 4 em 8 anos, o Evilásio em 4, 5 meses tinha feito 6. A GV falou e gastou uma grana com a GV naquela época e não provou nada. Não teve nada. E ao contrário, quando teve um grande escândalo, foi no governo dele, que foi a questão do IPTU. Então eu acho que esse caminho não é bom. Eu acho que o caminho de quem entra, porque você só vai ganhar a eleição lá na frente, de 2 formas, se você tiver ruim, gastando um rio de dinheiro, que foi a reeleição do Evilásio. Vocês lembram disso? 2008. O Evilásio gastou tanto, foi tanto gasto, com dinheiro público, inclusive, na eleição de 2008, que ele não conseguiu se levantar depois até 2012. Ele não conseguiu mais recuperar a prefeitura. Eu lembro muito bem que eu estava na rua, quando começou a eleição de 2008, eu tinha 10, 15% na frente do Evilásio, na pesquisa. Aí era um tal de um Fiatzinho Uno preto, quem lembra disso aí? Será que só sou eu sou tão velho assim aqui, ou vocês têm medo de falar? Todo mundo viu isso na cidade? Pô, era uma frota de Uno preto com cesta básica até o teto, entregando na cidade inteira, descaradamente. E não era cesta básica de campanha, era do governo. Comprava do governo, entregava. Quando eu vi aquilo na rua, eu falei, perdemos a eleição. Porque foi um negócio... E foi mesmo uma virada muito grande naquela época, né? Por conta dessas coisas. Então, se você fizer um mau governo, você vai ter que fazer isso lá no final,
e ainda com a possibilidade de não dar certo, não é? Porque o mundo está mudando bastante, ou você tem um bom governo e vai ser reeleito pelo bom governo que você fez. Eu acho que o caminho para quem quer se reeleger, quem quer ter vida longa na política, é tentar pelo menos fazer um bom governo. Eu acho que eles deviam perseguir isso, não ficar falando, né? Doutor, daqui a menos de uma semana o senhor deixa o cargo de prefeito 8 anos seguidos. Quer saber qual que é a sua trajetória política, o que o senhor pretende daqui para frente? Queria que o senhor também, já achou do Daniel, queria que o senhor falasse um pouquinho do que o senhor pretende, se ele é seu candidato, sei que falta muito tempo, mas é para deputado. Então, olha, o Daniel deixou de ser aliás, foi meu candidato até agora, quanto tempo? Faz 15, 20 dias a eleição? 26. Ele sabe bem, 27 dias. Se ele deixasse de ser meu candidato agora, foi um amor muito frustro, né? Muito passageiro. Não. Eu acho que a esperança ainda ela pousa sobre os ombros do Daniel. Assim, a esperança, eu particularmente, e acho que a cidade, pelo menos metade da cidade, né, acredita que o Daniel era o melhor da cidade e deve continuar acreditando que o Daniel é o melhor. Eles têm que se preocupar em convencer essa metade da cidade que achou que o Daniel era melhor, para que ela se torne pelo menos uma parte deles. E o Daniel vai lutar para que a parte deles possa a acreditar mais no Daniel. E a luta do Daniel não depende nem dele, depende da performance deles, né? Se eles forem mal, o patrimônio político dele vai crescer, né? Nós vamos estar juntos com certeza. O Daniel pode contar comigo, nós vamos estar juntos. Nosso projeto político é um projeto, a gente tem discutido, a gente não fica falando muito, até porque projeto político você tem que ter um certo sigilo, né? Uma coisa é estratégico, o que é estratégico não pode estar na boca do povo, né? Então, a gente tem uma estratégia política que a gente vai colocar em prática. Eu acho que o Daniel continua sendo uma grande... Agora, eu vou fazer política de acordo com as oportunidades que vão aparecendo. Talvez no governo do estado, já me chamaram para conversar, eu devo ter uma semana que vem uma conversa com o governo, né? E aí eu vou ver bem as possibilidades, se me interessam, se não interessam, e como fazer política. Porque eu tenho, agora, política é sempre assim, né? São batalhas que se sucedem, né? A minha próxima batalha é a eleição da Analice. E a minha vida é sempre assim, a cada 2 anos, agora não, porque eu não sou mais o candidato a prefeito, mas era a candidatura a prefeito e a de deputado. Agora já me diminuiu o peso, então vai ser a da Analice a próxima eleição. E é assim que a gente vai se planejando, vai se organizando. Vocês planejam, Daniel, como candidato a deputado federal, uma dobradinha para a Analice aqui na cidade? Nós planejamos. Até não dá para a gente ficar evitando essa conversa, porque nós vamos precisar, para o Daniel ganhar a eleição, a gente precisa contar para o povo, né? Se não contar, se não combinar com o povo, não tem chance, né? Mas eu acho que é uma oportunidade do Daniel, o do Daniel está se projetando mais ainda, né? Que hoje vamos e venhamos, né? Depois do vencedor, o grande nome de projeção na cidade é o dele. O senhor acha que o Daniel é uma figura pouco conhecida da população que estava na eleição? Era. Acho que eu ia perguntar para o senhor. O senhor acha que isso teve alguma interferência no resultado? Se ele tivesse começado antes, se fosse... Não. Eu acho que tudo foi feito... aliás, você quer saber? Se você for pensar nessa lógica de raciocínio, o Daniel passou as expectativas, né? Você lembra qual era o discurso na Câmara? O Fernando quer eleger um poste? Ou não era isso? Né? Então, quer dizer, que o Daniel era uma figura completamente desconhecida. Houve toda uma estratégia para o Daniel, e foi muito bem sucedida. Foi bem sucedida pela própria estratégia e pela performance pessoal do Daniel. Porque uma das coisas do sucesso do Daniel foi essa performance pessoal dele mesmo. O Daniel é uma pessoa assim, que quem conhece um pouco de política, eu acho que eu conheço um pouquinho, e principalmente de eleição, quando eu andava na rua e via assim, o Daniel abordando as pessoas, ele tem um jeito muito dele, muito pessoal, muito carinhoso, ele estabelece uma empatia com a pessoa muito rapidamente,
né? Eu via nego assim, às vezes de longe, olhando, o cara meio bravo, papapá, aí ele chegava com aquele jeitinho dele, ô chefe, no final o cara tirava fotografia com ele. No final o cara tirava fotografia com ele, não é? Então a performance dele também foi muito forte, muito boa. E é uma coisa dele, isso é nato, não é? Isso é nato. E acho que isso também foi um grande diferencial dele em relação ao opositor, que foi o Aprígio, que é uma coisa que todo mundo sabe que falta ao Aprígio. Essa empatia falta ao Aprígio, né? Então o Daniel conseguiu também dar uma boa equiparada, porque nós estamos falando de uma candidatura que tinha quantas eleições o Aprígio tinha antes dessa daqui? 6 eleições seguidas. 6 eleições seguidas. Você sabe o que é isso? Não, vereador, 2 eleições de vereador. Uma de prefeito. 2 de deputado. Prefeito 2 de deputado, 3 de prefeito. Essa foi a terceira. Mais de 6 até. Não, 7. 7 eleições. 7 eleições. E a eleição é o momento que você se torna mais conhecido mesmo, né? É o momento que a cidade olha para você, é o momento que você fala com a cidade, né? É o momento que você se torna conhecido mesmo. Então, 7 eleições contra a primeira, né? E vamos e ganhamos, né? Eu respeito a democracia, que se você ganhar por um voto, você ganhou, mas politicamente isso não foi vitória. Isso não foi vitória, né? E o Daniel teve uma coisa que pesou contra ele também, foi que nos últimos 15 dias, no dia do segundo turno, eu fiquei internado os 15 dias, né? E eu tenho um peso na cidade, né? Tenho rejeição, mas tenho peso também, né? Tem pessoas que votam no meu candidato por mim. Será que 15 dias eu não poderia arrumar 1000 votos? Até nas articulações. Né? Nas articulações, sabe? Talvez o Eduardo não apoiasse. Talvez o Eduardo não apoiasse ele. Se eu tivesse com saúde para conversar com o Olívio e com o Eduardo, talvez o Eduardo e o Olívio não tivessem apoiado eles. Entendeu? Porque era uma questão mesmo de credibilidade, não da credibilidade de honradez, não é isso. Mas a credibilidade da história que você tem envolvido. Não adianta o Daniel chegar para eles e falar uma coisa sem eles terem a certeza que o Fernando concordava com aquilo. Para ser bem objetivo. Né? Para ser bem. Mas o Fernando concorda com isso? Não precisaria eu conversar. Da minha palavra. Então, faltou tudo isso, né? Faltou tudo isso. Quer dizer, também demos um pouquinho de uma falta de sorte. Faltou um pouco de sorte para nós. A minha doença prejudicou muito a eleição do Daniel, muito. Mas eu não tinha como, né? Eu fiquei muito mal. Prefeito, uma pergunta que não pode se calar. O que o senhor gostaria de fazer dentro dos seus projetos, o senhor gostaria de ter feito e não fez? Como prefeito? Esses últimos anos. Nossa, muita coisa, né? Muita coisa. Não sei nem por onde começar. Não sei nem por onde começar. Porque a gente sonha, né? A gente sonha o tempo todo. Agora, os sonhos dependem de recursos, né? Aquilo que eu falei outro dia para vocês, eu repito. O que eu fico tranquilo é que eu tenho certeza de que eu fiz o máximo o que poderia ser feito, eu fiz, né? Posso ter errado no fazer alguma coisa, mas eu procurei fazer tudo o que poderia ser feito. Eu fui atrás de recursos, fui atrás de ajuda, de parceria, de empréstimo, fui atrás de tudo para conseguir as melhorias para a cidade. Então eu tenho essa. Agora, se eu tivesse um orçamento maior, lógico, ainda teria muita coisa para ser explorado na questão da malha viária. Malha viária é um problema seríssimo, né? Todo mundo se queixa de, e como que é a mobilidade urbana, mas, mobilidade urbana é uma coisa caríssima, porque você precisa abrir ruas, alargar ruas, criar avenidas. Isso são as obras mais caras. Por quê? Porque elas envolvem desapropriação. E hoje em dia, desapropriação não era que nem antigamente. Você desapropriava e ia ver quando ia pagar o cara. Agora não, se você não tiver um depósito de saída,
Você não consegue nem fazer a desapropriação. Você não consegue nem dar andamento para a desapropriação. Então, são coisas assim muito... que eu acho que a cidade necessita, mas ela precisa estar num momento em que ela tenha resolvido os problemas mais urgentes dela, como que a saúde, a educação, a segurança, né? Que são problemas mais urgentes. Não dá, a cidade crescente, você tem que fazer o quê? Tem que construir posto de saúde novo, como nós fizemos, né? Então a cidade cresce, você precisa construir mais escola, e não é só construir o posto de saúde e a escola, tem que ter orçamento para aquilo funcionar, porque a escola custa mais, a saúde custa mais. Então você precisa ter primeiro resolvido, ou tentado resolver, né, chegado num limite melhor desses segmentos do governo, para depois você pensar em outras coisas, né, como a mobilidade urbana. Não que ela não seja importante, mas ela envolve muito recurso, e nós não temos orçamento para isso. Então eu só estou dando esse exemplo da mobilidade urbana para exemplificar, né? Você construir um viaduto, uma coisa que melhore aquela... Então, muita coisa tem que ser feita. Taboão é uma cidade que está em franco desenvolvimento, e Taboão precisa se preocupar seriamente com o plano diretor. Taboão precisa ter um plano diretor bem feito, e ele precisa ser renovado constantemente, porque ela é uma cidade que tem um nível de crescimento muito alto, ela estrategicamente é muito bem colocada. Taboão é a cidade da região metropolitana a mais dentro da capital, ela é dentro de São Paulo. Eu até sempre falo com as pessoas, da porta aqui do meu gabinete à porta do governador, são um pouco mais de 6 quilômetros, sabe o que é isso? Né? Eu estou mais próximo do gabinete do governador que o prefeito de São Paulo, sendo que o Palácio do Governo está em São Paulo, né? Então, Taboão estrategicamente, e Taboão agora está chamando uma população para cá. Por quê? Porque Taboão tem uma infraestrutura boa, de escola, de saúde, tem uma infraestrutura, está dentro de São Paulo, com um custo de vida menor, então a população dessa classe média está migrando aqui e a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque os empreendimentos imobiliários aqui brotam com uma facilidade tão grande e vendem com uma facilidade tão grande, que isso pode criar daqui a pouco uma situação insolúvel, né? Como aconteceu, não como aconteceu com Carapicuíba, que foi diferente. Carapicuíba foi pior, né? Foi o Inocop que foi para lá. O Inocop não era, como chama em São Paulo, a empresa? Não. Coab. A Coab foi para Carapicuíba, construiu aquele corredor de prédios lá em Carapicuíba e inviabilizou a cidade. Carapicuíba é uma cidade insolúvel. Uma cidade com 500, 600 mil habitantes, com um orçamento menor que o nosso. Então nós vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Precisa ter um planejamento agora, um plano diretor mais bem visto. A Câmara precisa ter essa responsabilidade, enxergar isso. Essa é uma das missões da Câmara Municipal agora, é fazer um plano diretor junto com o governo, bem feito, responsável, diminuir o adensamento, não sabe? Não permitir que haja uma verticalização muito grande, porque senão a cidade não vai suportar. Você vai andando aqui para cima do Pazinho, você vê os predinhos que vão sendo construídos, é um atrás do outro, sabe? E a lei permite, e não tem o que fazer, porque o zoneamento nosso hoje perdeu, o nosso plano diretor permite. Então eu acho que uma das grandes missões do próximo governo e da Câmara é parar, sentar e fazer um plano diretor mais atual, para o grau de crescimento atual da cidade. Se eu tivesse vamos supor que eu tivesse me reelegendo agora, eu tenho certeza que no próximo governo seria uma das missões, uma das coisas que eu pegaria sabe, a unha seria um novo plano diretor. Mas um plano diretor com essa consciência, olhar menos para o empresário, olhar mais para a população. Prefeito,
prefeito eleito Aprígio te ligasse e pedisse conselhos, pensando em administração da cidade, quais seriam eles? Quais conselhos o senhor daria como prioridades para esse ano de 2021? Pensando em ano de pandemia? Exatamente. 2021 eu me preocuparia em tocar o que eu tenho. Em tocar o que eu tenho, colocar o que vai ficar aí para ser colocado para andar nessas novas unidades, escola, tudo isso daí. Eu não me preocuparia muito agora em obras novas, né? Tocar o que eu tenho, correr atrás de ajuda, né? Ter um bom relacionamento que muito hoje é mais essencial ainda com o Poder Legislativo, aí com emendas do Estado, emendas federais, né? Correr atrás desse tipo de ajuda. E hoje é possível. Antigamente você não era possível emendas de custeio. Hoje a legislação já permite emendas de custeio, pelo menos na legislação federal já permite emendas de custeio. Correr, por exemplo, eu não correria atrás de emenda para uma obra nova, mas correria atrás de uma emenda para custeio, né? Por exemplo, eu tenho mais 2 unidades básicas de saúde, essas unidades vão me custar tanto, eu vou buscar emendas de custeio para garantir que elas funcionem bem, né? Eu acho que agora esse é o momento para você se equilibrar, colocar para funcionar o que está aí para acontecer e manter o que você tem bem mantido, né? Eu acho que se eu pudesse aconselhar, se ele me ouvisse, seria isso mais ou menos que eu teria para falar para ele. O Buscarini, tá, tem tido uma fala mais incisiva contra o senhor, contra o governo do senhor. Chegou a dizer que a prefeitura está numa situação extremamente delicada, se referindo à questão financeira. Queria saber como é que está financeiramente. Ele vai levar um susto quando ele receber. Que situação financeira o senhor deixa Olha, sair a prefeitura? Nós estamos fechando, né? O balanço tem que fechar no último dia, né? Você tem gasto até o último dia. Mas posso lhe garantir que ou a gente passa 0 a 0 ou ainda com superávit. Ele vai levar um susto. Aliás, é muito próprio. O Buscarini, que me perdoe, já que ele tem a liberdade de falar, eu também vou falar. Ele fala muito. Eu conheço o Buscarini de outros carnavais. Vocês não conhecem, eu conheço. Eu convivi com o Buscarini, desde a época do Armando, que os dois eram adversários e eu era o vice do Armando. Acompanhava. O Buscarini fala muito. Ele fala muito. Ele devia olhar um pouquinho para a história política dele. Como ele se fez na política. Se foi com méritos dele. O cara entrou na política, ele foi ser vereador por conta da mãe dele, virou prefeito por conta da mãe dele, que era uma mulher extraordinária, trabalhava muito na ação social. Essa é a história dele. O Buscarini, ele governou um tabuão, um outro tabuão. E mesmo naquela época, com recursos parcos, o Armando foi muito mais prefeito que ele. O Armando desenvolveu a cidade muito mais do que ele. Não venha querer se comparar ao meu governo, mas o Fernando teve mais dinheiro, a cidade é verdade. Então vamos comparar com o Armando, que viveu a mesma época sua. O Armando foi muito mais prefeito que o Buscarini, sem medo de errar. Pegue as pessoas mais velhas da cidade e faça essa enquete. O Armando era um prefeito desenvolvido. Aliás, eu sempre falei em todas as minhas oportunidades, eu aprendi muito com o Armando Andrade, muito. Porque o Armando tinha uma visão futurista da cidade. Tanto futurista ele tinha. Eu acho que você também não é dessa época, né? Você é mais novo. Batiam muito no Armando, que o Armando ele só construía obras faraônicas. Sabe quais eram as obras faraônicas? Semur, Parque das Hortênsias, Ginásio de Esportes. Eram as obras faraônicas. Olha a visão futurista. Hoje já são obras ultrapassadas. Numa história não tão antiga que eu vivi, que eu participei, numa história não tão antiga, essas obras foram consideradas faraônicas, hoje são obras ultrapassadas em um período de tempo não tão longo, não é? Olha a visão futurista que o Armando tinha da cidade, entendeu? Ele foi um grande prefeito. O Buscarini devia se preocupar mais com isso. E o Buscarini deixou a prefeitura em 1996, era outra cidade. Eu acho que ele devia ter mais calma, entrar, olhar o que está acontecendo, como é que é a situação, como que funciona hoje, né?
a própria legislação, tudo hoje é diferente, tudo hoje. Pra você ter ideia, eles são da época do DEPROS. Era uma cidade tão ainda em desenvolvimento, tão pequena, que vocês não lembram disso, né? DEPROS era um departamento, dirigido normalmente pelo menos historicamente sempre foi dirigido pela primeira dama, foi pela Bárbara e depois pela Ângela, né? Que abrigava divisões. Divisão da educação, divisão da saúde, divisão da cultura, divisão do... Olha como que era. Hoje tá bom, comporta um sistema administrativo desse? Nem pensar. Quando o senhor deixou a prefeitura em 2004, qual era o orçamento? Não sei te falar de cabeça, viu? Eu não quero arriscar. Não quero arriscar porque eu não lembro exatamente de cabeça. Que carência o senhor daria para o novo governo para começar a apresentar resultados? Eu acho assim, sem querer criticar, sem querer ficar tirando pedra, fazer uma análise. Eu acho que se eles entrarem e derem conta da manutenção da cidade agora, colocar para funcionar tudo aquilo que está sendo feito, para mim eu já consideraria um bom governo, já no primeiro ano. Posso fazer? Entre as falas do Buscarini, ele também fala das obras que estão em andamento. Ele havia comentado na coletiva que as obras estavam paradas, que eram obras eleitoreiras. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Como obra, olha onde vai o desconhecimento do Buscarini. Viu, Buscarini? Estou falando para você. Olha como você o teu desconhecimento. Como obras eleitoreiras, se são obras que têm recursos garantidos. Né? Se elas tiverem, o fato de elas poderem ter tido e ter um impacto eleitoral, é muito compreensível que isso aconteça mesmo. Agora, quando você fala obras eleitoreiras e elas estão paradas, você está insinuando que elas não vão ser feitas. Né? Eu vou paralisar e acabou. Obras que têm recursos garantidos. Eu fiz questão de hoje andar com vocês e deixar isso muito claro, que todas as obras têm recursos garantidos. Então, Buscarini, vá procurar saber, entra aqui, senta aqui, veja o que está acontecendo, né? E depois aí você começa a criticar, aí você começa a falar, aí você pode falar com fundamento, se houver fundamento, né? O senhor entende que é um discurso defensivo? Eu acho que é um discurso defensivo, é o discurso da terra arrasada. Temo por isso, o discurso da terra arrasada. Ou seja, de eventualmente ter capacidade administrativa para tocar o... Adilson, aquilo que nós estávamos agora há pouco falando lá fora. Aliás, foi com você que você me perguntou, eu estava te respondendo. A primeira reação daqueles que não se sentem assim preparados ou capazes de executar um negócio é começar a tirar. É começar a tentar desconstruir o outro. Essa é uma reação muito comum, principalmente em pessoas despreparadas. Né? É querer atacar o outro para desconstruir o que o outro fez para não mostrar a sua incapacidade de fazer. Né? Isso não dá certo. Né? Hoje o mundo evoluiu. Hoje a mídia, a rede social, ela colocou informação muito próxima das pessoas, sabe? Antigamente você saía na rua e falava mal de uma pessoa, na política, metia um jornalzinho na rua metendo pau, e era difícil depois você desconstruir essa... Hoje não. Você mete o pau em mim agora, daqui 2 minutos eu estou me defendendo. Se eu meter o pau em você agora, daqui 2 minutos você está se defendendo. E se você tiver argumentos e provas para mostrar que aquilo que eu achei que ia ser uma coisa boa para mim pode ficar muito ruim. Né? Então o mundo mudou. A informação chegou, a rede social mudou o mundo. Hoje o mundo é outro. Então não aconselho muito que se vá por isso. Inclusive por isso que eu fiz agora uma auditoria da FIP. Eu estou fazendo o Daniel Borges, nosso secretário de comunicação, está fazendo todo um vídeos de todos os serviços que nós temos em andamento, do que nós temos em estoque, como estão as condições dos equipamentos, porque em 2004 eu não tive essa visão. Eu saí da prefeitura, como a prefeitura também muito normal, tudo. Aí o Orlandino, que estava com o Evilásio na época, ele saiu, ele ia num posto de saúde,
ele filmava uma maca quebrada, que é uma coisa que acontece com frequência num lugar, numa unidade de saúde. Uma maca quebrada, uma cadeira quebrada, e postava, lembra? O caos, terra arrasada, papapá. E eu não tinha nada de prova, porque nós não tivemos essa preocupação. Hoje não, nós estamos filmando tudo. Estoque, as condições de cada equipamento, todos os serviços, cada secretário está fazendo todo um histórico, um relatório de tudo que tem em andamento, de tudo que foi feito naquela pasta. Então, se vier falar bobagem, é muito fácil agora a gente debater. Está aqui, amigo, está aqui. Aqui estava ruim? Está aqui, esse vídeo. E até falei para eles, façam o vídeo com o Jornal do Dia. Mostra no vídeo o Jornal do Dia. Fala, isso aí foi, não, está aqui, Jornal do Dia. Tá. Nós estamos entregando isso aqui para você. O carro que eu estou te dando é esse carro aqui. Isso tá aí, esse vídeo é de hoje, dia tal. Então não venha dizer que é uma coisa antiga, é agora. Para se proteger dessas coisas, né? Desses ataques de terra arrasada, de querer bater para tentar se construir na derrota do outro. Obra que já está, a população já está vendo que vai ser feita e que não vai admitir que possivelmente... Mas como você vai desviar a função de um posto de saúde? Como você vai mudar a função de um posto de saúde? Como você vai mudar a função de um ser? Ele pode mudar aqui na escola de artes. Isso ele pode fazer. Isso é possível. Não é? Sim. Se vale a pena... Fala para ele tentar. Prefeito, eu vou fazer uma observação. Se eles seguirem o conselho do senhor... Eles não vão seguir os conselhos, só ficar tranquilo. Exatamente. Se eles conseguirem, a cidade ganha, porque vai manter todos os equipamentos, mantém as obras. Se ele seguir o conselho do senhor, a cidade vai ganhar. Mas eles vão perder politicamente, porque foram feitas muitas promessas, estão dizendo que vão reconstruir, e se eles não fizerem isso politicamente, eles vão perder. Mas eles têm tempo. Se o senhor estivesse nessa posição... Não, eu faria, se eu estou dando conselho, é o que eu faria, né? Eu acho que se fosse eles, faria isso, e depois eles vão ter um tempo para fazer as obras deles, aquilo que eles prometeram. Aliás, são coisas pequenas. O Aprígio prometeu, não me falha a memória, um túnel embaixo da BR. Eu não estou delirando, não, né? Não teve isso? Ou só eu ouvi isso? Tem um céu lá Tem um céu lá na Arena Multiuso, tem um túnel embaixo da BR. São obras, não são pequenas, né? Não são pequenas, são obras de um volume de recursos muito alto, muito alto. Mas eles vão ter tempo para fazer isso. Eles vão ter tempo. Agora é manter. Porque a gente também não pode. Eu não posso. Seria sei lá, não seria uma coisa correta. Seria uma atitude muito ruim minha se eu cobrasse do governo deles obras assim, já o ano que vem, daquilo que estava no programa de governo, por exemplo, construir o túnel na BR, fazer o céu. Não seria justo eu fazer isso. Eu sei que eles vão entrar num ano difícil. O ano é difícil, é um ano que... E eles estão pegando uma prefeitura como os outros não estão pegando. Nem prefeito reeleito está deixando a prefeitura que eu vou deixar para eles financeiramente. Nem prefeito reeleito está fazendo isso. Porque não conseguiu fazer, não é que não queria, não conseguiu fazer. Né? Então, também não é justo que eu espere que eles consigam dar andamento ao governo. Não é o meu governo, é o governo que está aí, porque a prefeitura é uma máquina, é um carro andando, não é? Se eles conseguirem manter esse carro andando, se conseguirem melhorar, melhor para eles, mas a preocupação é de manter essa máquina andando o ano que vem com a previsão de ano que nós vamos ter, que se tem hoje. Né? Logicamente, se o Brasil der uma crescida, o Guedes está falando que o Brasil vai crescer 4% ano que vem, é isso?
né? Eu não acredito nisso. Mas vamos supor que aconteça. Vai melhorar para ele, vai melhorar para o município, né? Então, se houverem essas coisas, ótimo. Agora, eu me preocuparia em dar sequência no que está acontecendo. E depois para frente, aí eu vou procurar, aí eles vão ter que procurar colocar o plano de governo deles em ação, né? Por exemplo, eles têm um problema muito sério para enfrentar: o aumento do funcionalismo. Porque eu não vou me esquecer que o senhor Buscarini falou que o salário do funcionário era eu não sei o adjetivo que ele usou, era uma coisa assim horrorosa, que o funcionário... Outro dia ele deu uma entrevista dizendo que a situação do funcionário não é a prefeitura não vai precisar botar dinheiro no salário do funcionário, é uma questão de conversar, são planos de carreira. Não é isso, não. O funcionário está esperando aumento, ele falou em aumento, e falou que o salário atual do funcionário era uma desgraça, não falou isso? Eu não sei, eu acho que sou eu o repórter ou vocês não... Só eu tenho informação? Eu não lembro desse Mas eu vejo através de vocês, então como que eu vejo? Talvez a palavra que chamou mais a atenção. Eu vejo através de vocês. Mas ele sempre pautou a valorização. Alguém de vocês entrevistou, eu não lembro, eu não sou capaz de falar se foi o Eduardo, se foi você, se foi... Alguém de vocês, certeza que entrevistou a respeito de salário. Eu vi isso aí. Ele falou bastante, foi na coletiva lá. Não lembro, eu não sei aonde ele falou. Foi na coletiva. Então foi na coletiva. Mas a questão do funcionalismo, Que era pra- essa questão do funcionalismo. Ele estava falando que entra pela porta de trás, foi nessa fala que ele disse que o salário que era muito ruim, muito baixo, não lembro o termo que usou. Não, o termo dele foi um termo até forte. Que os funcionários entram pela porta do livro nomeado, entram pela porta de trás. Então agora ele tem a oportunidade de corrigir isso aí, mas tem que aumentar o salário. E qual que é a grande dificuldade, eu sei que exceto o dinheiro, de corrigir, porque assim, tem funcionários, ADIs, que recebem menos de R$800 e aí tem um abono que chega comigo. Então, mas quando você... Como corrigir, porque é um salário muito baixo. Então, como fazer para corrigir esse tipo de... Dá aumento. Agora, essa questão, um salário não é aquilo que você recebe, não é o base. É o que você recebe. Ninguém aqui recebe abaixo do salário mínimo. Ninguém. Não, mas ninguém. Tem um abono. Não é abono. São direitos que eles têm, adicionais que eles têm, e isso acaba no que ele acaba recebendo maior que o salário. Porque não é permitido por lei receber menos que o salário mínimo. Não é o que está no base. É o que você recebe no seu olerite. Essa que é a realidade. Agora, se ele quiser transformar tudo isso, incorporar tudo isso e fazer juntar tudo isso como não vai satisfazer o funcionalismo. Não vai satisfazer por duas coisas. Porque primeiro que não aumenta nada real para ele. Se ele ganha 1.200, ele vai continuar ganhando 1.200. Se hoje ele ganha 1.200 através de um salário base, mais isso, e chega a 1.200, ele recebe 1.200. Se você juntar tudo numa coisa, ele vai continuar recebendo 1.200, com uma diferença. Ele vai ser descontado mais do que era. Ou seja, vai receber. E o governo também. Porque a gente paga em cima disso daí. Então, do básico, né? Então, se ele quiser fazer, ele pode fazer. Mas não é uma questão, como agora ele está falando, não. Para o funcionário não é uma questão de você botar dinheiro no orçamento. Não, é questão de botar dinheiro no orçamento para salário, sim. É questão, sim. É que ele tem uma falsa ideia de que se ele pegar os livres nomeados e colocar tudo na rua, ele vai ter um valor que vai poder dar um aumento significativo. Não vai dar. Aquilo que eu falei, está falando sem saber. A hora que ele somar, se ele botar 200, 300 na rua e transformar isso em salário, ele vai ver que não vai dar nada. Entendeu? Então, por isso que essas falas de campanha são muito perigosas, quando você fala, salário horroroso. Não foi meio horroroso, ele usou um termo mais drástico. Foi numa entrevista que eu vi por vocês, eu não me lembro que foi na coletiva, sei lá onde foi. Foi
Então, agora corrija isso. Corrija. Põe, dá aumento. Até quando a prefeitura está impedida de dar aumento de funcionário, de acordo com a lei federal? Até 31 de dezembro do ano que vem. 2021. Então, o ano que vem, esquece. Esquece. Legalmente esquece. Mesmo que queira, ele está Legalmente, ele pode correr um risco, né? Porque ele pode eu não consegui, eu não fiz, porque fui aconselhado juridicamente a não fazer, nem dar a questão da inflação, que é lei. Que nós temos lei, a lei que eu mandei para a Câmara e incluiu a inflação, o reajuste inflacionário todo ano. Nós ficamos com medo, porque a Conan falou para a gente não dar, o nosso jurídico falou para a gente não dar, e alguns municípios que já tinham dado, tiveram informe do governo federal que eles estavam errados, que voltassem atrás, papapá. Então a gente acabou não repondo a inflação. Né? Eles podem arriscar fazer isso, porque eles vão falar, mas não fomos nós, não foi nossa, sabe essa coisa política? De qualquer forma, vão ter que dar, né? Não deu agora, mas daqui para frente... Não, vai ter que dar lá na frente. Vai ter que repor isso. Vai ter que dar lá na frente. Vai ter que dar. A Piracicaba já pediu o aumento da tarifa, como que está o senhor? A Piracicaba não está discutindo o aumento de tarifa, está discutindo prorrogação de contrato que eles têm direito, por sinal, né? Porque isso por causa das perdas pelas perdas que a gente... Eu fiquei 3 anos sem dar aumento, gerou perdas, realmente gerou perdas, e eles podem traduzir essas perdas em aumento, prorrogação de contrato. A briga é essa, não é tarifa. Então quer dizer que em janeiro provavelmente a gente não vai ter aumento de tarifa. Não sei, como que eu vou falar? O senhor não vai deixar o... Lógico que eu não vou deixar, eu não sou prefeito. Em janeiro eu não sou prefeito. A briga agora é outra, é prorrogação de contrato. E não é nem briga, viu? Está chegando a um acordo. E quantos anos que eles querem de contratar? Eles pediram 20 anos, tal. Mas na verdade, se você botar na ponta do lápis, tudo eles teriam ainda 10 anos pelas perdas que eles sofreram, eles teriam 10 anos. Mas não se prorrogou, você não lembra que a Câmara prorrogou? Não, eu só prorroguei agora até a decisão judicial, né? Porque não poderia ficar sem... Aliás, não fui eu, foi a Câmara que fez ainda, né, a lei da prorrogação. Mas precisava ser feita mesmo, porque enquanto não tiver a decisão judicial, e ela está bem próxima do fim mesmo, senão não teria transporte coletivo no Taboão. A SPDM, mesmo que eles queiram renovar com ela continua, ou o senhor acha que não? Aí vai ser da forma que eles conversarem, né? O contrato delas até quando? Acho que vai até o meio do ano que vem, uma coisa assim. Mas a SPDM não vê problema nenhum. Eu conversei com o Nassim outro dia, ele falou, olha, se não quiserem que eu fique, não vou criar caso, podem fazer uma concorrência, eu não participo, podem fazer, eu não faço questão, eu não vou fazer governo com quem acha que não, com restrições, com desconfiança, não, podem trazer quem vocês quiserem. E ainda garanto, não participo da concorrência. Você acha que Taboão da Serra vai continuar tendo uma relação boa com o governo do estado? Eu estou até vendo aqui a ETEC que terminou uma parte, ainda tem uma outra parte que não sei exatamente o que vai ser transformado. Olha, o governo do estado, via de regra, ele não faz muita política nesse negócio de município que é dele e que não é dele, né? O Geraldo Alckmin não fazia isso, o Serra não fazia isso, eu acho que o Dória também não vai por esse lado da política, né? Eu acho que eles vão fazer... Agora, a relação com o governo do estado depende do prefeito também, né? De procurar, de os meios políticos, né? Não quer usar, ele tem uma chave na mão que é a Analice. A Analice a Analice trouxe, ela foi a grande interlocutora, ela conseguiu na época um dinheiro do FUMEF para fazer a ETEC do Imbu. O Adilson, lembra da ETEC? Quem era o prefeito na época? Era o Geraldo ou já era o... Geraldo. Era o Geraldo? Era do PT, pô. O grande adversário do PSDB, é histórico, né? A Analice ajudou o Geraldo, aliás, eu fui várias vezes no gabinete do Chico Brito com ela, de pequenas coisas, de emendas menores, com tal, sabe? Ela nunca teve, porque ela é deputada, ela não é boba.
né? Se o Taboão precisar de ajuda, se ela for procurada, se ela for, né, instigada a ajudar, ela vai ajudar, lógico que ela vai ajudar. Ela vai ajudar. O senhor acha que começou bem a relação? Porque na entrevista o Alfredo falou que não quer ajuda da Analice, então tá bom. o Buscarini disse que vai cobrar a deputada a continuar ajudando. Então nós já temos dois prefeitos, né? Um que quer ajuda e o outro que não quer ajuda, né? Um que está cobrando ajuda e o outro que não quer ajuda. Então nós temos já dois prefeitos. Dois prefeitos com opiniões diferentes. Essa relação, o senhor acha que é promissora para uma conversa entre as partes? Não, eu acho que não tem relação promissora. É uma questão de se você, o deputado, ser instigado a fazer aquilo, né? Ela precisa, olha, nós vamos dar ajuda. Bom, de uma certa forma, o Buscarini, apesar da forma que ele falou, ele pediu ajuda, né? Ele pediu ajuda, né? Então ele está instigando a Analice, continua ajudando, né? O Apri já fala, não quero ajuda, eu não quero. É muito difícil quando o prefeito não quer ajuda. Por exemplo, nós tivemos esse problema aqui no governo de Vilásio. Nós não tivemos a ETEC, o Daniel viveu isso, eu não sei os outros se viveram ou não. ETEC e a FATEC. A ETEC e a FATEC. Nós podíamos, hoje a gente não ia ter ETEC, a gente ia ter ETEC e FATEC. A gente chegou a anunciar a ETEC e a FATEC lá onde é o Corpo de Bombeiros. Exatamente, nós tínhamos ETEC e FATEC. ETEC e FATEC. O Evilásio não quis. A prefeitura precisava destinar um terreno, lembra? Era destinar um terreno e não destinou. Não quis. Então não adianta, se o prefeito não quer, é difícil você ajudar a cidade. Para cá porque é um terreno estadual. Não, a ETEC veio comigo, porque eu destinei depois esse campo. Essa parte aqui. Porque esse terreno é nosso. Tá. É da prefeitura. Então, entendeu? Mas ele poderia, na época, ter destinado esse terreno. Ele poderia até ter feito uma proposta para o Estado, ele podia ter transformado o Vandic no ensino profissionalizante com a ETEC e fazer a FATEC atrás, onde a ETEC poderia ser a FATEC. Ele podia ter as duas aqui. Mas o anunciado, na época, ele tem razão, era onde é o Corpo de Bombeiros. Ali era um terreno para ser doado para a ETEC e FATEC. O Evilásio não quis. Nós tivemos uma dificuldade enorme para implantar o Centro de Especialidade do Estado, o AME. Eu também precisava de um terreno, o Estado construiria, e ele não quis, não doou. Aí, eu me lembrei que o posto de saúde do Helena, que era lá em cima, onde é o AME, era da prefeitura. Não era da prefeitura, era do Estado. Era no terreno do Estado. Aí eu avisei o governador, e aí o governo veio para cima dele e falou, você não quer me dar o terreno? Então eu quero o prédio. Lembra? Aí eles tiveram que sair, fizeram um improvisado aqui no Maria Rosa, o Estado pegou o prédio, reformou o prédio e fez um ano. No governo do Evilásio. Ele não queria o ano. Então é difícil, quando o governo não quer, o Jarimbu nunca tivemos dificuldade, nem com o Geraldo, nem com o Chico Brito. Essa é a verdade. Os dois sempre que, até quero sim. E ainda cobravam a análise do Geraldo como prefeito, e depois o Chico Brito também. E eles tinham os prefeitos, os deputados do PT que ajudavam eles também, bastante. Né? No governo federal, o Geraldo teve uma enxurrada de dinheiro para investir, o Lula, através dos deputados, trouxe para o Imbu. E, aliás, a administração do Geraldo foi uma administração que mudou muito o Imbu, né? Essa é uma outra verdade que tem que ser falada. O Geraldo, então, eu, assim, na minha vivência, da época que eu conheço política, desde o Iasbeck, Quinzinho, tudo aquilo que passou para lá, o próprio Passarinheiro, o Puccini, para mim o Geraldo foi o maior prefeito do Lula. O que mais realizou foi o Geraldo. Prefeito, dia 31 de dezembro, eu sei que na verdade é feriado, mas quando o senhor sair da prefeitura, o que o senhor pretende? Vai para casa, vai viajar? Você não vai estar aqui dia 1º? Não vou estar aqui não. Eu vou passar o Réveillon na praia com a minha família. Não vou estar aqui não. Para assistir online? Não.
Não. Doutor, mas eu estava levantando historicamente, o senhor fez uma transmissão de poder aqui nesse gabinete para o Evilásio e até... Eu me arrependo até hoje. Se arrepende? Muito. Fui muito hostilizado na porta por um bando de idiotas ignorantes que me maltrataram. Você lembra disso, né? Me maltrataram. Eu fui muito ético. Aliás, é com aquela lembrança que eu descarto qualquer possibilidade. Porque eu não acredito que eu vá receber isso do prefeito ou do vice, né? Até porque se eu recebesse isso deles, eu responderia no nível deles, porque aí eu estaria falando de prefeito para prefeito ou para o vice, eu responderia no mesmo nível para eles. Mas não acredito que isso aconteceria. Como não aconteceu com o Evilásio, né? Como não aconteceu com o Evilásio. Mas não adianta, tem um bando de gente que são os piores, são os puxa-sacos, os idiotas, os que ficam no entorno e querendo aparecer para o cara e começam a te hostilizar, falar bobagem, né? E depois, quando muda o governo e a gente volta, são os primeiros a quererem conversar com a gente. Que é o oportunista, né? Que é o oportunista, são os mureiros. Plínio Marcos dizia o seguinte: todo medieiro, todo cara que não toma posição é um oportunista, e todo oportunista é um canalha. E ainda completava, os canalhas também envelhecem, viu? E às vezes o cara morre, velhinho, cabelo branco, pô, coitado, era um canalha do caramba, morreu, não estou desejando a morte dele, mas era um canalha do caramba, agora virou bom, morreu, virou bom, virou santo. O senhor achou dos primeiros secretários anunciados? Um time que vai ajudar o prefeito eleito a governar bem? Seria comparável ao secretariado do senhor? Não, o meu secretariado é melhor. O rio que passa na minha terra é o Tejo, é o melhor rio do mundo. O Fernando Pessoa falava isso, né? Meu secretariado é melhor, de qualquer maneira. Vai voltar o secretário? Assim como São Paulo é o melhor time do mundo. Mas não é essa a comparação. Eu acho que você tem que analisar o perfil, né? Por exemplo, finanças, eu estou vendo aí falar anunciado o Toninho do PT, que é advogado. Finanças é uma coisa muito técnica. Você vê, eu fui buscar o meu secretário de finanças na Conan. A Conan que me achou. Porque nós não tínhamos à nossa disposição um cara técnico para fazer finanças. Finanças é técnico. Eu tinha o Rui, mas o Rui não queria mais. O Rui disse, não quero mais. A mulher dele cobrou muito ele. E o Rui é meu amigo, né? Um cara de amizade pessoal. Eu conheço o Rui pelo meu pai. Meu pai era amigo do Rui. Aí o Rui, não quero, tal. E a gente ficou assim, com a calça na mão. E aonde arrumar um secretário? Aí eu apelei para a Conan, né? A Conan que me trouxe o Adelso. Tem um rapaz que está deixando um governo, o prefeito também não saiu, tal, e eles não fizeram sucessão, tal. Agora o cara é bom, tal, e aí ele me trouxe o Adelso. Finanças é uma coisa técnica, né? Eu não sei como que o Toninho do PT vai se virar em finanças, né? Não sei como. Vai voltar o secretário da Saúde, que foi uma área muito criticada pelo prefeito eleito em relação ao governo do senhor. O senhor vê com bons olhos a volta do secretário do governo Evilásio? Aí eu fico muito justo, porque além de tudo sou profissional da saúde, né? Vamos assistir. Vamos assistir o filme. Vamos ver. Quem sabe ele tem evoluído lá no Embu, né? Então, vamos assistir o filme. Vamos ver como é que fica. Quais são as intenções. O Tarifa é uma pessoa de bom trato, né? Pelo menos isso ele é. Ele não é um cara agressivo, ele é um cara de conversa. Não sei, vamos assistir. Eu conheço o Tarifa no pessoal, então eu fico até meio sem jeito de falar qualquer comentário, porque eu acho ele uma pessoa boa. Agora, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa boa tecnicamente são coisas diferentes, né? Mas então, vamos ver. De repente ele vem e faz o que deve ser feito, né? Eu não sei os outros secretários que anunciaram aí, quem é o... eles
uma coisa que eles criticaram muito tempo, né, durante os anos aí que se passaram, foi a questão do nepotismo, que eu tinha meu filho como secretário, né, o Gerson, que é meu concunhado, como secretário. Eu queria saber qual a relação de parentesco que vai tomar conta lá do desenvolvimento, a filha da Miriam Barcelos, como chamava? Andréia Barcelos. Qual é o relação, o que ela é do Buscarini? Se não mulher do Buscarini atual. Aí não é nepotismo. E tem o Betinho também. Não, calma, não, Betinho não é parente. Betinho não é parente. Tem gente, Mas ela é mulher dele. Aí não é nepotismo. Porque ele bateu, falava do meu filho, falava não sei o que lá. Aí não é nepotismo. Adriana, né? Adriana. É, a mulher dele, atual mulher dele. O Wagner Eckstein Jr., se não é genro ainda de direito, é de fato do Aprígio. Né? Não é nepotismo. pai do genro. Hã? Pai do genro. Ah, o Wagner Eckstein, pai do genro. Pai do genro. Não é nepotismo. Você vê como a vida nos prepara a cada uma, né? Falaram do nepotismo, e agora? Expliquem aí o parentesco. Mas o senhor vê isso como um complicador O quê? administrativamente? Não, eu só estou falando eu só estou rebatendo o que eles me criticaram. Eles falavam que era nepotismo, meu filho, que era nepotismo Gerson, né? E agora, não é? Eu não estou discutindo competência. Aliás, nem conheço, né? Assim, não posso falar da Barcelos, lá, esqueço o nome dela. Da Adriana, se ela é competente ou não. Não sei. Não convivi com a Adriana, não sei o grau de competência dela, se ela está preparada ou não. Eu sei que ela é mulher dele, e isso é nepotismo, isso eu sei. Né? Se for, aliás, não é nepotismo. Eles que falavam que era nepotismo, porque o secretário não é considerado nepotismo, o agente político não é considerado nepotismo. Tanto é que eles tentaram me ferrar várias vezes com isso aí e não conseguiram, perderam na justiça sempre para nós. Né? Então, o secretário não é nepotismo. Então, mas eu estou dizendo, mas você vê, politicamente eles sempre me criticavam do nepotismo, eu não vou discutir se são competentes, se o Eckstein Jr. é competente ou não, se o Wagner até é um assistente social, né? Então, não estou discutindo a competência, estou discutindo a questão do nepotismo que eles falavam que o meu governo era um governo nepotista, não sei o que lá. E agora, né? Deles não é. Essas coisas. Doutor, fica alguma saudade do cargo que o senhor vai deixar agora dia 31? Saudade? Pô, nem deixei, já estou com saudade. O senhor prevê já que o senhor vai sentir saudade do ser prefeito? O senhor gosta de... Gosto muito, mas saudade é outra coisa, né? Saudade é outra coisa. Sabe o que acontece? Quando é a primeira vez, você fica mais assim, mas eu já vivi esse filme, né? Essa coisa de nego que te ama atravessar de calçada para não te cumprimentar, essas coisas, o vento não bater nas tuas costas, isso aí eu já vivi tudo. Para mim, não. Por isso que às vezes quando você volta em governo, os caras falam, o cara voltou muito ressentido. Não é, ele volta mais experiente, né? Sabe aquele cara que fica, te amo, tal. O primeiro cara que atravessa a calçada para não te cumprimentar depois. De medo. Que seja visto te cumprimentando, falando com você. Isso é normal. Isso é uma coisa que acontece. Então, não tenho... Eu acho que e outra coisa, né? Eu estou no meu 5º mandato no Executivo, né? Porque eu tive de vice-prefeito, que eu tive uma atuação muito forte no governo do Armando, depois de 97 a 2004, agora 2013 a 20, é bastante, né? Deixa essa moçada trabalhar um pouquinho aí. Eu gostaria que esse moço fosse o prefeito aí. Ninguém vai chegar a isso mais, né? 5 mandatos aqui tá bom, já. Acho que isso não acontece nunca mais. Não sei, né? Não tem como. Se o Daniel ganhar a eleição, ele tem idade para isso. Não, mas 5 vezes. 5 vezes é difícil. Então, não, precisa ganhar. Bom, o senhor, do alto dos 5 mandatos, né, considerando o senhor ocupou a prefeitura no tempo do Armando,
o senhor teve um revés sério em 2018 por conta daquele motim de um grupo de vereadores, muitos até do partido, que eram do partido do senhor, né? 2 anos depois, culminando com a eleição que quase o candidato do senhor foi eleito. Que leitura o senhor faz depois de passar, desde aquele período até aqui? Eu gostaria de perguntar também se o anúncio do Eduardo Nóbrega de apoiar o Aprígio foi decisivo para o prefeito eleito, o Aprígio, ter sido vitorioso nas urnas. Primeiro, que em relação a 2018, é uma boa história para a política, né? Para o político. Você nunca deve tomar atitudes drásticas porque aconteceu uma coisa política. Porque agora você vem para 2020, o Carlinhos do Leme estava apoiando ele, a Érica estava apoiando ele, quem mais tinha aí do que estava apoiando? Paulinho, Joyce. Não, a Joyce não. Fala de Paulinho também não. O André, A Érica. A Érica, o Carlinhos do Leme. Paulinho. Não, o Paulinho não foi. O o Paulinho depois fez uma articulação para ser presidente André. com eles. O André. Mas o André também não estava com a gente agora. o Alex Godinho estava. O Alex Bodinho. O Alex. Que só não ficou agora por causa do PL ter ido, mas voltou no. Eles mesmos voltaram para o governo, Eduardo voltou para o governo, todos voltaram para o governo. Né? Então, política é isso, você tem que ter sempre cabeça fria, né? A experiência nos ajuda nisso, de não tomar uma atitude drástica e eu mato, ou eu morro, eu mato, porque ela muda, né? A política muda e quem não tem essa capacidade de absorver isso daí, não tem frieza para absorver isso daí, então não faça política. Porque a política contempla esse tipo de situação. Isso não tem jeito. Mas isso é falsidade e tal. Essa questão de falsidade na política é uma coisa muito relativa, né? Muito relativa. A gente já viu gente de extremos diferentes, em determinado ponto se encontrando, porque a política ela é uma coisa que produz esse tipo de fenômeno, né? Então isso é uma experiência para a gente falar, tá vendo? Então eu podia estar na época querer matar, não sei o que lá, e no final ainda muitos deles estiveram aí, voltaram para o governo, ajudaram a fazer o governo. O Eduardo, todo mundo sabe que o Eduardo ia ser o meu candidato a prefeito. Todo mundo sabe disso. Ele não foi por causa dos erros que ele cometeu. O maior deles foi esse de 2018. Ele criou uma situação que eu não pude depois, né, falar como que ele vai ser meu candidato, depois daquilo, e depois na Câmara também, ele cheio de altos e baixos, indo para a tribuna. Eu amo o Fernando é o maior prefeito que a cidade já teve, mas não sei o que lá, e aí ele bate no Daniel, bate no outro, bate não sei o que lá. Ele criou uma situação que acabou. Agora, dizer que ele não teve influência na eleição, isso também seria mentira. Como não tem influência? Teve influência, ele teve 30 mil votos no primeiro turno, foi isso? 30 mil votos no primeiro turno, ele teve influência. É que quando você não deixa de ser o candidato e passa a ser só o apoiador, você não carrega com você seu eleitorado. O seu eleitorado vai tomar o rumo que ele quer, né? Eu sei que muita gente que votava no Eduardo era fernandista e continuou votando no Eduardo. Quando o Eduardo deixa de ser o candidato, muito provavelmente essas pessoas que eram fernandistas vieram para o lado do Daniel. Até porque se o Eduardo carregasse todo o eleitorado dele com ele, o Aprígio tinha tido quantos mil votos de diferença? Não era 1000. Seriam 30 mil votos. Seriam 30 mil votos de diferença. Mesmo que fosse metade, seria... Exatamente. Não é isso que acontece. Talvez até a maioria do Eduardo tenha vindo para o Aprígio. É que numa eleição de 1000 votos, Adilson, tudo pesa. E aí ele pesou. A minha doença pesou porque eu não estava presente. A articulação com o Eduardo pesou porque eu também não acredito que se ele viesse para o lado de cá ele não traria 1000 votos. Não traria 1000 votos? Traria mais.
Então tudo isso pesou. Mas um dia depois da eleição, em primeiro turno, ele fez um discurso atacando o senhor. Mas tudo bem, mas ele pesou. E se eu tivesse talvez conversado com ele nesse período, quando ele fez o discurso já teve uma falta de diálogo. Eu acho que quando ele fez o discurso, foi um dia depois? Na segunda-feira. Não, foi não. Na segunda-feira. Não, foi na segunda. Eu não lembro. Primeiro, Na segunda-feira. o vídeo que ele gravou lá já foi Não sei. Mas, independentemente disso, se eu tivesse talvez conversado, e o Daniel conversou com ele. Mas ele deixou em aberto, né? Como... Deixou em aberto. O Daniel conversou com ele. Durante a campanha ele deixou em É aberto. que o Daniel não tinha como convencê-los de que ele cumpriria com os acordos que pudessem ser feitos ali. O Daniel não tinha como convencer. Quem tinha que convencê-los era eu. Não é isso? Era eu. Mas eu estava internado. Entendeu? Então, agora dizer que ele não teve peso, eu acho que ele teve peso. Tinha peso. Se ele viesse para cá, eu acho que seria um fator que poderia ter descompensado a eleição para o Daniel. Poderia, com certeza. Como talvez se eu tivesse presente, eu tenho certeza que eu arrumaria mais de 1000 votos para o Daniel na rua. Mas, sabe, aconteceu. E o Aprílio não acreditava na vitória dele. Eu vi a entrevista que ele deu logo depois que ele votou, ele falou, mas eu ainda tenho esperança, nunca me esqueço, ele falou, foi para um de vocês aí. Ele falou, mas eu ainda tenho esperanças, não usou essa frase, mas eu ainda tenho esperança. Quem usa essa frase, eu ainda tenho esperança, é uma frase que acho que está perdendo, que vai perder. Tanto é que ele foi para casa, ele falou, vou para casa, É uma frase, eles não acreditavam, o time deles não acreditava. O time deles já estavam falando, nós tínhamos 1000 notícias de cara falando um para o outro, e já começaram a criticar o Aprílio. Se o Aprílio soubesse o que eles falaram nesse período, tinha um monte fora já. Tinha um monte fora. De sábado para domingo. Teve alguns vindo para cá. Teve alguns vindo para cá. De sábado para domingo, entre eles, nos áudios, um falando para o outro que o Aprílio já abandonou a gente, que não sei o quê. Aí começaram a pegar os erros do Aprílio. O Aprílio foi falar mal, trouxe o racismo para o colo dele, falou mal de preto. Não foi, sabe? Aí já começaram, porque acharam que tinham perdido. A sensação era que o Daniel tinha ganho a eleição mesmo. Eu falei com o Eduardo, eu gosto. Eduardo, vem cá, o que você acha? Porque eu estava fora, a minha informação era só o que me falavam, né? Eu não vivi, né? Porque informação é uma coisa, viver é outra coisa, principalmente quando você tem experiência, né? Para quem tem experiência, isso é muito diferente. Ainda para o Eduardo falou, acho que o Daniel leva com 5, 6 mil votos de diferença, não foi? Mas é porque eu acho porque era a sensação. O Daniel ele se surpreendeu, que eu acho que ele passou o Aprílio no primeiro turno. Acho que isso foi uma surpresa. Eu achei que o Aprílio ia terminar em primeiro turno. Uma margem pequena, mas em primeiro. E daí eu acho que essa ascensão do Daniel deu essa impressão. Mas deu mesmo. Porque assim, é óbvio, né? Não vai falar que a votação dele foi pouca. Fechou a votação. Mas o que Mas ele acontece? estava numa coisa. Então, mas ele estava numa ascendente. Era natural que o Daniel ganhasse a eleição mesmo. É que houve um monte de contratempo, né? A minha doença foi um puta de um contratempo. Aí a minha doença gera a falta de diálogo com algumas pessoas que só eu poderia conversar. Estou dando 2 exemplos. Né? Eu na rua não arrumo 1000 votos? Pelo amor de Deus. Lógico que eu arrumo 1000 votos na rua. Se eu tivesse conversado com o Eduardo tivesse vindo com a gente, não produziria 1000 votos? Lógico que produziria. Detalhes, né? É detalhe. Uma diferença tão pequena, Qualquer coisa descompensa. Qualquer coisa descompensa. Mas aí é bom a gente acreditar em Deus, né? E crer que a fé, outro dia eu estou assistindo The Crown. Quem assistiu o Crown? The Crown. Aquela senhora que é a mãe do Philip, você já passou dessa parte? Quando ela fala com o irmão dela, que é o a tio. mãe do príncipe, que é o esposo da rainha Elizabeth, ela virou freira na Grécia. Ela cuidava de gente assim. A família dela falou que era louca, que não sei o que lá, blá, 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 e aí ela acabou tendo o quê?
Bom, não importa, mas ela na conversa que ela está tendo com o irmão dela, que é o Dick lá, o tio do Philip lá, o general, ela fala para ele, olha, mas sabe o que você tem que ter? Você tem que ter fé. Isso. Porque tem momentos que só a fé vai te convencer de alguma coisa. Né? Esse é o momento que você tem que chegar e falar assim, pô, se não tinha que acontecer, se não era a vontade de Deus, se você acredita em Deus, o Deus dessa maneira, não tinha que acontecer, não aconteceu. Né? Às vezes você acha que é uma derrota e é um livramento na sua vida. Você, perdi, e não foi uma derrota, foi um livramento. Às vezes você teve um livramento na sua vida. Serve como recomeço. Exatamente. Então, são coisas que você, se você tiver fé, quer dizer, você pode enxergar de forma diferente. Então, eu acho que foi um sucesso para o Daniel. Assim, não é que eu queira ser, é lógico que é uma visão otimista, né? Uma visão otimista, mas foi um sucesso, né? Você fazer 66 mil votos numa primeira eleição, gente. 66, 185, agora eu decorei o 66. É um negócio. Poderia ter feito menos. Não, era o natural fazer menos. Era o natural. Ganhar o primeiro turno já foi um ponto fora da curva. Já foi um ponto fora da curva. É o candidato natural em 2024? Hoje ele é. Hoje ele é o candidato natural. Agora, tudo vai depender dele. Tudo vai depender dele e da gente também que vai construir essa história. Como nós vamos construir essa história? Se construir bem construída, eu acho que ele é o candidato natural. Se essa história for bem construída, é um candidato natural. Se não for, não é. Né? O diabinho fica aqui, ó. Tem um anjinho e o diabinho. Aí dependendo do tambor que você escutar, a tua vida vai... Não tem vários. Só para encerrar, o diabinho fala o quê e o anjinho fala o quê? Só pra... O diabinho fala o quê? Já vieram oferecer para ele ser secretário do governo do Ney. Estou mentindo? É só rumores, né? Não direto do Ney. Tá, mas já vieram oferecer. Teve interlocutor para oferecer. Manutenção? Não sei, doutor. Aí você já quer... Não teve nenhuma conversa concreta. É papo de... Não, foi papo, é papo de sondagem. Se chama sondagem. Então experimenta falar que você aceita. Experimenta. Para ver quem te liga 15 minutos depois. Posso espalhar que você aceita? Não. Mas não, estou dando só um exemplo dos diabinhos. Papapá. Aí o cara, não entra nessa, não vai por aí, o teu caminho não é com o Fernando com a Analice, é outro caminho. Mas é o cara que não apoia ele. Que não apoiou ele. Não vou dar nome, mas não apoiou ele. Eles são diabinhos. Fingiu que apoiou. E os anjinhos falam o quê? Os anjinhos sou eu. Sou eu.